Bom, galera do terceiro ano do ITV, vamos continuar nosso assunto que a gente estava tratando na última aula. A gente começou aqui no volume 2, na frente A, módulo 5, o tratamento das funções de uma forma geral. Não especificamente de funções de primeiro, segundo grau, qualquer tipo de função, termos comuns a esse assunto. Tá? Então a gente começou com produto cartesiano, já relembrando o plano cartesiano, os pares ordenados, entramos um pouco das relações, tá? Começamos a parte do que tipo de relação que ela pode ser representada por função, vimos isso aí em diagramas de Venn, tá? Logo após isso aí já fomos para a parte de gráficos, fizemos o estudo de sinal de um gráfico, verificamos intervalos onde um gráfico ele é crescente ou decrescente, tá? E fizemos aí os exercícios, as atividades de aprendizagem número 1, somente o exercício número 1. Então eu vou terminar agora esse módulo passando para vocês o que está faltando, que é a parte de translações e de reflexões de gráficos, que a gente tem aí, tá? Para terminar esse assunto de gráfico. E em seguida a gente vai resolver as questões de 2 a 6 do exercício de aprendizagem, ok? Prepare o material de vocês aí, as anotações, para a gente continuar então. Bom, localizado aí então a página do livro, tá? Localiza então esse módulo 5 que a gente estava tratando e vamos começar aí a respeito dessas translações e reflexões de gráficos que a gente pode estar trabalhando dentro de um problema, ok? Bom, vamos lá. A primeira parte é o seguinte: a gente tem dois tipos que a gente pode fazer de translações de gráficos em relação aos eixos. Eu posso fazer um movimento de um gráfico pela vertical, tá? E posso fazer um movimento de translação deste gráfico na horizontal, ou seja, em relação ao eixo Y em relação ao eixo X. São dois. Então vamos trabalhar primeiro com, por exemplo, a translação em relação ao eixo X. E em relação ao eixo X. Para isso aí, eu vou tomar como exemplo aqui um gráfico qualquer de uma função. Vamos pegar uma função bem básica aí para a gente começar a entender como que funciona. Então, é o seguinte. Dado uma função qualquer, vamos supor que eu tenha aqui uma função f de x que seja igual a x mais 2. Bom, vamos por meio de tabelas. Você já sabe que é um gráfico de uma função de primeiro grau. Então, como é uma função de primeiro grau, o gráfico é uma reta, eu preciso de 2 pontos para gerar o seu gráfico. Então, olha só, eu vou tomar aqui 2 pontos, vou criar 2 pontos através de uma tabela que este gráfico venha passar. Então aqui eu vou ter um valor que eu vou atribuir para x de forma aleatória e um possível valor para y. O que eu gosto de fazer? Eu gosto assim, ó, colocar para a variável x um valor 0 e depois eu coloco para a variável y um valor 0. Ok? Mas cadê o y aqui na função? O y é o resultado da função. Tá? Então vamos lá começar esses cálculos. Quando eu atribuo 0 para a variável x, você vai ter um y igual a 2. Agora, quando eu faço a minha função igual a 0, quando você iguala x mais 2 com 0, x mais 2 igual a 0, você vai obter isso aqui, um valor de x igual a menos 2, ok? Então pronto, minha tabelinha está feita. Agora eu vou lá no gráfico marcar, porque isso aqui são dois pares ordenados, o primeiro 0 e 2 e o segundo menos 2 e 0. Agora eu vou marcar esses pontos no plano cartesiano. 0 e 2 é um ponto marcado no eixo Y, vamos supor que seja aqui, ó, o valor 2, e 0 e menos 2 vai ser um ponto marcado, menos 2 e 0 vai ser um ponto marcado no eixo X. Então eu tenho aí os eixos coordenados, abscissa e ordenada, ok? E então eu vou gerar, vamos colocar aqui uma cor diferente, deixar a cor branca mesmo, eu vou gerar a minha linha que vai estar passando por esses pontos menos 2 e 0 e 2, 0 e 2.
Esse é o gráfico da função f. Agora, olha só, eu desejo num problema trabalhar com uma função g, ok? Uma função g que vai ser, por exemplo, deixa eu pegar aqui um caso aqui, não precisa de mudar de função, o nome da função não. Eu vou trabalhar agora com a função f, só que ao invés de x, por exemplo, eu vou colocar aqui x mais 1. Ok? O que é a função f de x mais 1? Como que seria essa função f de x mais 1? Isso aqui já estamos até dentro de um caso que a gente vai ver mais para frente, que é composição de função, que é quando você pega uma expressão e atribua ao x da função. Como eu já tenho aqui em cima a função f de x mais 1, ela é gerada assim. Você vai trazer para a variável x, atribuir a ela a expressão x mais 1. Portanto, você vai ficar aqui com x mais 1, mais 2. Portanto, f de x mais 1 vai ser igual a x, eliminando os parênteses e somando os termos, x mais 3. E agora a gente faz, então, a tabelinha para gerar o gráfico dessa função. Tá? Uma tabelinha também como ficou uma função de primeiro grau, tá? Por isso que a gente pega a função de primeiro grau para exemplificar aqui, porque é mais fácil de começar por ela. Tá? E a partir daí é uma regra que vale para qualquer estilo, qualquer função, de qualquer grau. Então, por exemplo, eu tenho aqui então, nessa tabelinha, valores para x e y, e vou montar da mesma forma que eu montei aquela tabela ali em cima, atribuir x igual a 0 e depois y igual a 0. Lembrando também que o seu y está aqui, ó, é o resultado dessa função, ok? Bom, aqui vamos colocar uma cor diferente para fazer um gráfico diferente para você identificar. X igual a 0, y igual a 0, beleza, vamos lá. Quando você atribui x igual a 0, você tem x igual a 0 e o y calculado vai dar 3, tá certo? Só atribuir 0 para a variável. Agora, quando você pega a expressão x mais 3 e atribua 0 para o y, então você está igualando a função a 0. Portanto, nisso você vai tirar que x é igual a menos 3. Apagando esses rascunhos. Pronto. Então, aqui você já tem dois pontos que foram gerados por essa tabela. O primeiro ponto é coordenada 0 e 3. E o segundo ponto é de coordenada menos 3 e 0. Passando lá para o gráfico nosso, tá? Deixa eu dar uma ampliada aqui nesse eixo aqui. Passando para esse nosso gráfico aqui, ampliar aqui o eixo Y, trazer um pouco mais aqui o eixo X. Pronto. Agora a gente marca esses pontos. O ponto de coordenada 0 e 3 ele é marcado sobre o eixo Y na ordenada 3. O ponto de coordenada menos 3 e 0 ele é marcado no eixo X na abscissa menos 3. E agora, então, a gente tem o gráfico dessa função chamada f de x. Essa função aqui em cima é a função f de x mais 1, enquanto que essa função de baixo era a função f de x. E agora a gente faz uma análise de gráfico que, olhando o que vai acontecer esse comportamento aqui, vai valer para qualquer modificação, qualquer alteração na função desse tipo. Passar de uma f de x para uma f de x mais 1. Tá? Então, olha só, vamos tentar colocar uma regra aqui. A regra seria assim. Quando eu tenho, por exemplo, uma f de x e transformo isso aqui para uma f de x mais k, o que está acontecendo com o meu gráfico? Olha só, nesse exemplo que eu fiz aqui, a função f de x se localiza aqui, nessa posição, esse gráfico em branco. Quando eu peguei o x e somei uma unidade, o meu gráfico, que era esse daqui, ele teve um deslocamento para a esquerda. Olha só o deslocamento de menos 2 para menos 3. Seu gráfico desloca para a esquerda
uma unidade. Por que uma unidade? Porque eu peguei o meu x e somei 1. Então, se você pega uma função e soma um valor, tá certo? Esse valor positivo, o seu gráfico desloca para a esquerda. Quer ver? Vamos continuar mais um pouco aqui. Eu quero colocar mais uma forma aqui, tá? Por exemplo, eu vou passar agora para uma outra função, vou gerar uma outra função que vai ser f de x menos 1. Então, substituindo lá na função f de x, você vai ficar com x menos 1 no lugar do x. Lembrando que ela não está aparecendo ali, ela era do tipo x mais 2, ok? Então, eu vou colocar x menos 1 no lugar do x mais 2. Então, essa f de x menos 1 vai ficar igual a x mais 1. Bom, gerando da mesma forma que a gente fez aí para cima, gerando a tabelinha então de valores aleatórios para x e y, atribuindo da mesma maneira 0 para x e depois para y. Quando eu faço x igual a 0, o seu y vale 1, portanto você tem um ponto 0 e 1. Quando você faz a função igual a 0, você vai encontrar o x igual a menos 1. Portanto, é o ponto menos 1 e 0. Tá? Guarda esses pontos aí, eu vou subir a tela para a gente marcar lá no gráfico o ponto de 0 e 1 e o ponto menos 1 e 0. Tá? Vou marcar na mesma cor que eu fiz lá para a gente diferenciar os gráficos. 0 e 1 é um ponto que vai ficar marcado nesse local. Menos 1 e 0 vai ficar aqui. A escala não ficou muito boa, mas está aqui, ó. Ó. Se eu colocar aqui, esse gráfico em azul, ele representa a função f de x menos 1, e agora dá para a gente gerar uma regra para essas alterações que eu faço na função. Tá? Alterações. Quando você passa de uma função f de x para uma função f de x mais k, olha o movimento que ocorreu no gráfico. Minha função f de x é a branca. Quando eu somei uma unidade, meu gráfico deslocou uma unidade para a esquerda. Quando eu subtraí uma unidade, meu gráfico deslocou uma unidade para a direita. Então, a gente tem assim, ó. Vamos tentar escrever isso? Se k for positivo, o gráfico desloca k unidades para a esquerda. Ok? E agora a outra possibilidade. Se meu k for um número negativo, tipo essa que eu fiz aqui, ó, com menos 1, você viu que o gráfico foi para a direita. Então, deslocou uma unidade, porque eu fiz menos 1. Então, meu gráfico deslocou uma unidade para a direita. O menos vai para a direita, o mais vai para a esquerda. Tá? Portanto, neste caso aqui, o gráfico... Esse gráfico que eu estou falando aqui é o gráfico de f, tá? O gráfico original, aquele primeiro f de x que a gente tem. Eu não coloquei ele, mas vou colocar aqui, ó. O gráfico de f de x desloca k unidades para a direita. À direita. Ok? Bom, é isso aí que a gente tem, então, essa primeira etapa nossa desse movimento chamado de translação em relação ao eixo da horizontal, em relação ao eixo X. Você vê que meu gráfico ele está deslocando em relação ao eixo X. Ok? Ele estava nessa posição, ele foi para a direita e esse gráfico foi para a esquerda. Ok? Então, vamos lá, vamos ter um exercício ali dos que eu já olhei, que tem um que a gente pode aplicar isso aí. São os exercícios que a gente tem de aprendizagem lá da página 8. Deixa eu ver qual gráfico que é. Bom, a questão 5 aqui, ela trata do deslocamento do gráfico no eixo horizontal.
Por que que a gente sabe que é no eixo da horizontal? Porque a função f que foi dada aqui, o gráfico dela, é uma questão da UFO, o gráfico da função f de x é este. E você vai criar o gráfico da função g de x dado por f de x menos 1. Tá? Então a gente viu agora mesmo que quando você subtrai uma constante da variável x, tá? Quando você subtrai, seu gráfico faz uma movimentação para o lado direito, essa quantidade de unidades. Então aqui está uma visualização fácil de perceber qual que vai ser a resposta, porque meu gráfico vai deslocar para a direita uma unidade. Então basta procurar qual que é o gráfico referente a esse deslocamento. E a gente tem aqui exatamente o gráfico da letra A. Tá? A resposta correta é a letra A. Você vai ver que esse ponto aqui, vamos pegar um ponto aqui que tem um destaque maior no gráfico. Esse ponto aqui, ele tem a abscissa menos 1, ordenada 1. As ordenadas não vão sofrer alteração, mas o que vai sofrer é a abscissa. O menos 1, retirar uma constante, o seu gráfico desloca para a direita uma unidade. Então esse ponto, ele vai continuar com y igual a 1, mas o x dele deve passar de menos 1 para 0. Ou seja, esse ponto vai ficar exatamente em cima do eixo y com ordenada 1 e abscissa 0. Ok? Em relação ao eixo da vertical. Bom, chegamos aqui, então fizemos em relação ao eixo x. Tá? Deixa eu diminuir um pouquinho essa tela aqui, está ficando muito grande. Ó, em relação ao eixo x, agora vamos verificar o que acontece de essa segunda parte. Deixa eu ver como que eu numerei aqui em cima. Não foi numeração nenhuma não, só coloquei o título. Então agora uma translação em relação ao eixo y. Tá? Então a gente começa assim, do mesmo jeito, essa análise ela é feita através de gráficos. Tá? O que vai acontecer? Em relação ao eixo y, agora é meu y que vai ser alterado. Ali em cima foi o x alterado, de uma função f de x para uma função f de x mais 1 para x menos 1. Agora em relação a y. Então vamos já deixar pronto aqui ó, um plano cartesiano. Opa, quase. O eixo x, o eixo y. Vamos assumir a função a mesma que estava ali em cima. Uma f de x igual a x mais 2. Tá? A gente já sabe que esse gráfico dessa função f de x, a gente já fez ali. Vamos marcar aqui, ó, era o 2 e aqui o menos 2. A gente já havia feito esse gráfico para a gente não perder esse tempo de novo. Suponha que passou no pontinho aí, tá? Esse é o gráfico da função f de x. Agora eu vou alterar e vou colocar aqui uma função g de x, que vai ser o valor da função f de x, sei lá, menos 2 unidades. E depois uma função, vamos fazer aqui uma ao lado da outra, ó, uma função h de x, que vai ser a função f de x mais uma unidade. Vamos colocar os valores diferentes, subtraindo e somando. Bom, neste caso aqui, g de x, você trazendo a sua função, ó, estamos seguindo como base a função f, tá? Você trazendo então essa função fx mais 2 aqui para dentro, você vai ficar com x mais 2 menos 2. Tá? Só troquei a função f para cá. Portanto, a função g de x vai ficar igual a x. Quer dizer, ó, era x mais 2, agora é x. Quer dizer que esse aqui era minha função y, agora é essa. Tá? E h de x, eu assumi ela como sendo a função f, que é x mais 2, mais 1. Então, h de x vai ficar x mais 3, ok? Aí, as tabelinhas, de uma forma bem rapidinha, bem prática aqui, ó. X e y para a função g e para a função h, atribuindo aqueles valores. Por exemplo, vamos para uma outra cor aqui, ó, 0 para x
0 para x e para y, e depois 0 para x e 0 para y, tá? Volta nessa aqui, ó, a função g de x é igual a x, y é igual a x. Então essa função aqui, na verdade, não vai funcionar esses pontos aqui, ó. Aqui você tem exatamente uma função chamada de identidade. Quando você sabe que seu x é igual a 0, o seu y também vai ser igual a 0. Vou colocar um diferente. Quando o seu x é igual a 1, o seu y também vai ser. Então são dois pares 0 e 0, 1 e 1. Ela é uma bissetriz que vai passar pelos quadrantes ímpares. Essa função g de x é exatamente uma função que vai passar aqui, ó, pela bissetriz dos quadrantes. Bissetriz, ela está dividida esse ângulo de 90 pela metade. Ela passa pela origem, tá certo? Ela vai passar por um ponto aqui, ó, que pode ser o ponto de coordenada 1 em 1, que é esse que eu citei, e assim por diante. Então essa aqui é a função g de x. Ok? Bom, agora, olha só. Aqui meu y era x mais 2. Você percebe que o seu y agora ficou só x. Quer dizer, mais 2, tá certo? Eu daqui para cá, eu tirei 2 unidades. Você já vai começando a perceber o que está acontecendo com o gráfico, tá? Apesar que vai ter às vezes você vai ficar comparando essa resolução com a de cima, tá? Mas quando você altera na função, eu passo da função x mais 2 para x mais 3, você está vendo que a gente está alterando esse número aqui, ó, essa constante. Então alguma coisa vai modificar no gráfico. Vamos fazer mais a próxima aqui, ó. Quando x for 0 vai dar 3 e quando eu igualar a 0 isso aqui vai dar menos 3. Então agora esse meu gráfico ele passa num ponto de coordenada, vamos colocar aqui, ó, mais um pouco o eixo. Tirar esse y daqui. Então tá ali, ó, o eixo y e portanto eu tenho esse ponto aqui, ó, 0 e 3 e aqui eu tenho o ponto menos 3 e 0. E então esse meu gráfico ele vai estar passando por aqui, ó, a função h de x, tá? Ó, aparentemente, como é função do primeiro grau, a função do primeiro grau ela se mistura quando você faz um movimento de translação e rotação, de translação em x e translação em y. Mas uma função diferente de primeiro grau você observa direitinho. O que está acontecendo aqui é o seguinte. Quando você passa, você vê que agora a gente alterou aqui na função. Ó, eu peguei a função, tirei 2, peguei a função, subi 1. Olha só, quando você pega a função e tira uma determinada quantidade de unidades, olha seu gráfico, a função f, que é o branco, para a função g, que é o verdinho. Tá? A sua função agora, ela desce a partir do gráfico branco, ela desceu 2 unidades, tá? Por exemplo, colocando um gráfico diferente, vamos supor que aqui, ó, é o gráfico de f de x, tá? E se eu descer esse gráfico desse ponto para esse daqui, o mesmo gráfico, por exemplo, aqui está no valor 2 e aqui está no valor 1, significa que essa função aqui em cima é f de x e a daqui de baixo é f de x menos 1. Tá? Então, quando você tem um gráfico passando num determinado valor, se esse gráfico está sofrendo uma movimentação em relação ao eixo y na vertical, se ele está numa altura, ele desce para uma outra, a quantidade de unidades que ele desceu é a alteração feita na função. Se ele desce, é porque você está subtraindo. Se ele sobe, é porque você está somando, tá? Você vai perceber isso ali no próximo gráfico, que é da função h, tá? Um gráfico diferente de primeiro grau é mais fácil até de perceber, tá? Aí é o seguinte, aqui, ó, o gráfico da função h, esse gráfico comparando com o gráfico da função f, ele subiu. Ele subiu porque você somou uma unidade na função. Você passou de x mais 2, somou 1, virou x mais 3. Tá? Portanto, a gente tem isso aqui, ó. Vamos fazer a nossa regra geral igual de cima. Quando você pega a sua função f e transforma em uma função g de x, que é a função f de x somada uma quantidade k de unidades, tá? Se por acaso esse k for um número positivo, o seu gráfico
o gráfico. É claro que o K pertence à função G, então a gente está falando do gráfico da função G. Então o gráfico da função G, ele vai deslocar K unidade para cima em relação ao gráfico de F. Ou seja, você vai pegar o gráfico de F de X e deslocar K, tá? Que é o valor de K ali, unidades na vertical. Então, se você põe um valor positivo, seu gráfico sobe. E se você coloca um valor negativo, se meu valor de K for um número negativo, o gráfico de F esse aqui não tem esse E aqui não, tá? O gráfico de f de x, melhorar esse português aqui, né? O gráfico de f de x irá deslocar K unidades na vertical. O gráfico de f de x irá deslocar, pessoal, qualquer erro de português vocês me perdoem, viu? Deslocar K unidades na vertical. Gente, isso aqui também não ficou, eu coloquei na vertical, mas vamos melhorar isso aqui, ó. O gráfico de fx irá deslocar K unidades na vertical e K unidades, vamos mais resumido, né? K unidades para cima. Quer dizer, se eu estou deslocando para cima, eu estou deslocando na vertical. E o gráfico de f de x irá deslocar K unidades para baixo. Então, pronto. Tá? Esse é o significado do valor de K. Você desloca para cima ou desloca para baixo. Ok, gente? Então, eu não sei se tem ali algum exercício de aplicação a respeito disso aqui. Esse quadro está aqui. Deixa eu dar uma ampliada aqui. Pronto. Questão 2. Deixa eu dar uma olhada se tem alguma aplicação daquele ali. Não tem, tá? Então agora vamos começar os exercícios ali. Deve ter nos exercícios propostos, você vai ter. Vamos começar agora os exercícios de aprendizagem. Então do 1 ao 6 já está feito 2 e já tem mais um ali na frente que a gente já fez. Eu acho que é a questão 5. Tá? Desculpa, está feita a questão 1 e a questão 5. Bom, galera, vamos lá. Ó, aqui vai tratar um pouco a respeito de sinais de função. Os gráficos das funções f e g definidas em R estão representadas aqui. Deixa eu dar até uma ampliada nesse gráfico aqui, ó, para a gente mexer nessa resolução. Pronto. Os gráficos das funções f, que é essa vermelha, e verde, que é a g, estão aqui definidas em reais. Estão representados no mesmo plano cartesiano. Dentro do intervalo entre menos 4 e 5 do eixo x, então aqui, ó, deixa eu tentar definir aqui, ó, o menos 4, então, por exemplo, ó, ele está considerando o gráfico só entre menos 4, só dentro desse trecho, até o 5, da forma onde que esse gráfico começa e acaba. Você vê que ele não passou essa linha que eu estou delimitando aqui. Ele está considerando o gráfico só aqui dentro. Neste intervalo de menos 4 até 5, o conjunto de solução da inequação. Ó, quando fala que f de x vezes g de x está dando menor do que zero, ele está falando isso aqui, ó. Deixa eu arranjar um lugar para escrever. Que f de x vezes g está dando sinal negativo. Quer dizer que ele está tratando a respeito de sinais de função, tá? Que a função f multiplicada pela função g dá negativo. Mas eu não tenho as funções, são desenhos aqui complicados a gente montar a função. E aí, como que eu faço? Você vai mexer só com sinais, ok? Vamos mexer primeiro no gráfico ali a respeito dos sinais que a gente tem, como que vai ficar em cada um dos gráficos. Então, o gráfico vermelhinho, essa parte do gráfico que eu estou percorrendo até chegar aqui, ela está acima de x. Então, toda essa parte desse gráfico aqui, ó, até chegar nesse ponto 1 é positiva.
Enquanto que a parte verdinha está até chegar nesse ponto, até chegar no zero, ela está sempre negativa. Bom, ó, eu estou tendo alguns pontos de divisão aqui, eu vou ter que dividir um pouco mais. Aqui, por exemplo, depois vocês vão entender por que é feito essas divisões. Aqui, por exemplo, eu vou dividir porque meu gráfico da função f vai mudar de sinal nesse ponto. Então eu vou precisar dividir. O problema é acertar esse setinho aqui, ó. Tá? Eu vou ter que dividir meu gráfico, fazer uma faixa de divisão aqui, nesse local. Então aqui em cima está positivo e aqui embaixo, dentro desse trecho aqui, ó, está sempre negativo. Agora, nessa outra parte aqui, você tem as duas funções negativas, tanto a função verdinha negativa, quanto a função vermelhinha também é negativa nesse trecho, ó. Nesse trecho até chegar sobre o eixo Y. Tá? Então a gente vai rateando, a gente vai dividindo, vai partindo a função a cada momento que ela muda de sinal. Por que eu escolhi esse ponto? Porque a função vermelhinha, ela larga de ser positiva e passa para negativa. A verde não importou que não, ela continua negativa. Mas nesse ponto, a verdinha larga de ser negativa e vai passar para sinal positivo até terminar esse intervalo. Enquanto que a vermelhinha, ela aqui, ela está com sinal negativo, mas até chegar nesse ponto. Então vamos lá, outra divisão aqui em cima do 3, ó. Outra divisão em cima do 3. Então nesse ponto aqui agora, a função vermelhinha, ela passa a ficar positiva, tá? Então, ó, eu já distribuí os sinais no gráfico. Agora dá para a gente responder. Olha só, eu preciso de trechos do gráficos onde o sinal de F multiplicado pelo de G dá negativo. Gente, vocês estão cansados de saber regra de sinal. Um produto de sinais para dar negativo, esses sinais têm que serem diferentes. Tem que ser mais com menos ou tem que ser menos com mais. Caso contrário, sinais iguais, por exemplo, mais na função vermelha e mais na função verde vai dar mais. Menos na vermelhinha e menos na verdinha vai dar mais. Então, aonde que eu tenho o produto de sinal negativo? Eu tenho nesse trecho aqui, vamos colocar uma cor diferente para identificar, ó, esse primeiro trecho, vou até apagar aqui que está mais fácil olhar aqui em cima. Ó. Nessa primeira faixa, o sinal aqui é negativo. Nessa segunda faixa que eu coloquei aqui, menos com menos dá mais. Nessa terceira faixa que está aqui, nessa terceira faixa, mais com menos dá menos. Dá menos. E nessa quarta e última faixa, mais com mais vai dar mais. Pronto, distribuí. Olha como que são os sinais. Agora basta você marcar a alternativa que indica aí que você está obtendo o sinal negativo. Então, minha resposta está aqui, ó. Opa! Esse aqui não. Minha resposta está aqui, ó. Onde tem sinal negativo aqui e onde tem sinal negativo aqui. Ok? Esse primeiro trecho é um intervalo que vai de menos 4 até menos 1. Então, de menos 4 a menos 1. E o próximo trecho, ele vai de 0 até 3. Então, de menos 4 até menos 1 e de 0 até 3. Aqui, ó, de menos 4 até menos 1 e 0 até 3. Por que que é que no 0, no 3, desculpa aqui, ó, no menos 1, no 0, no 3 não tem sinal de igualdade? Porque nesses pontos aqui, ó, no menos 1, no 0, no 3, as funções estão, por exemplo, ela está nula, a função vermelhinha aqui está nula, aqui a função G está nula, aqui a função F está nula, então o produto vai ser a zero, vai ser igual a zero. Então não considera nos pontos. Tá? O menos 4 tudo bem, porque é onde que a função começou, não está tendo problema para nenhuma. Então nossa resposta correta é aqui, ó, entre menos 4 e menos 1, e depois entre 0 e 3, conforme estão escritas aqui essas propriedades. Tá? Bem, é isso aí, produto de sinal, você está vendo que a gente não teve função, simplesmente trabalhando com um quadro de sinais em cima do gráfico, ok? Vamos lá, terceira questão. Essa terceira questão, ó, sejam os conjuntos A e B
quais as seguintes afirmações são verdadeiras. Ó, ele está fazendo algumas funções, tá, definidas daqui para cá. Você sabe que o primeiro de cá representa o domínio. Está escrito na definição da função. E o segundo é o contradomínio. Quer dizer que o x você vai tirar na ordem que colocou aqui, ó, do A, e 2x você vai tirar do B. Então, olha só, na letra A, aqui a gente tem que fazer um por um. A letra A é f definida de x para 2x. Então, como foi feita a definição de A para B, ele está te pedindo isso aqui, ó. Você vai partir do conjunto A para o conjunto B. Para o conjunto B. No A você tem 1 e 2, no B você tem 0, 1 e 2. Agora você vai usar essa função. Você vai pegar um valor de x aqui e vai levar ao dobro dele. Bom, o dobro de 1 é 2, o dobro de 2 não tenho aqui. Portanto, isso aqui não é função. Vou colocar bem abreviado para a gente andar mais rápido. Tá? Então, letra A não é função. Está perguntando quais das afirmativas são verdadeiras. Então, não posso falar que a letra A é uma função. Está dizendo é uma função. Tá? Letra B. Aqui a gente vai ter que fazer uma por uma. Na hora que a gente achar a correta, a gente já para. Tá certo? Letra B. A função f está definida de x para x mais 1. Presta atenção de A para B, B para A. Então, ele vai inverter uma hora ou outra. Tá? Na letra B, então, a função vai de x para x mais 1. Vou continuar pegando o primeiro conjunto aqui, ó. Vou continuar partindo do conjunto A e chegando no conjunto B. O A com 1 e 2, B com 0, 1 e 2. E vamos ver se satisfaz a condição de ser função, né? Então, vou levar um valor de x, ele acrescido de uma unidade. O 1 acrescido de uma unidade vai para o 2. O 2 acrescido de uma unidade não tem sua imagem aqui. Portanto, também não é função. Bom, guarda ali, ó, x ao quadrado menos 3x mais 2. Então, agora na letra C, a gente tem isso aqui, ó. Na letra C, f definida de x para x ao quadrado menos 3x mais 2. Lá também está dizendo que é uma função definida de A para B. Então, a gente continua com A e B, A domínio e B contra domínio. 1 e 2, 0, 1 e 2. E agora, continha. Quando x for igual a 1, vai dar 1, menos 3 vai dar menos 2, mais 2 dá 0. É só substituir o x igual a 1 na equação. Então, vai dar 0. Quando você substitui 2, 2 ao quadrado dá 4, 4 menos 6 dá menos 2 mais 2 deu 0. Então, também tem ligação e isso aqui pode ocorrer, tá? A gente pode ter, deixa eu melhorar essa setinha para você enxergar melhor aqui, ó. A gente pode ter num conjunto sem problema algum, tá? Eu posso ter, por exemplo, dois valores do domínio com a mesma imagem, não tem problema. O 1 vai estar ligado com o 0 e o 2 também vai estar ligado com o 0. A gente vai ter muito disso aí de funções quadráticas. Valores diferentes do domínio com uma mesma imagem. O que não pode ter é um elemento do domínio com duas imagens. Ao contrário, não pode ter. Então, é essa aqui a função. Então, essa é a nossa resposta correta. Você vai analisando dessa forma, faça os diagramas. Tome cuidado que as próximas é de B para A. De B para A. Então, você pode fazer isso direto. Como é de B para A, pensa. Vai lá no B que você tem seu x. Faz isso aqui, ó. Faz x ao quadrado menos x. Por exemplo, quando eu pegar 0 ao quadrado menos 0, esse resultado tem que estar dentro do outro conjunto. 0 ao quadrado menos 0 é 0. Não tem 0 lá. Não vai ser função, tá? Então, você pode continuar analisando aí. Pode fazer sem esse rascunho, mas o rascunho é para você verificar pelos desenhos que somente a letra C representa, então, função. Certo? Vamos lá. Próximo. 4. Num laboratório de química, uma determinada substância é aquecida e o gráfico está aí. A função temperatura em função do tempo em minutos. Com base neste gráfico, analise as informações, então.
A temperatura inicial da substância é de 0 grau. Errado. Sempre que eu tenho esses problemas aplicados, onde no instante inicial, olha só, no tempo t igual a 0, minha função começa a partir de 10. Então a temperatura inicial, tá errado, ela é de 10 graus Celsius. É onde está começando no eixo da vertical, porque é onde que eu tenho o tempo igual a 0, o início. A temperatura permanece constante no intervalo de tempo entre 10 e 20 minutos. Tá certo. Aqui, ó, entre 10 e 20 minutos a temperatura está constante. Verdadeiro. A temperatura ela é decrescente durante os 10 primeiros minutos de aquecimento, ou seja, de 0 a 10 minutos, ela está crescente. Então a afirmação aqui, ó, está errada. Ela é crescente. E a quarta e última, a temperatura de 40 graus Celsius está no instante t igual a 40 minutos. Vamos ver? No instante t igual a 40 minutos, está lá, ó. E ela vai continuar com 40 graus Celsius durante um período aqui, que eu não sei qual que é o tamanho deste tempo. Mas está certinho, no tempo de 40 minutos, a temperatura ela é de 40 graus Celsius. Portanto, a gente tem a afirmativa 2 e 4 como as corretas. E nossa última questão, para finalizar nossa aula. Aqui, olha só. Trata a respeito de grandezas diretamente e inversamente proporcional. Deixa eu te dar uma ideia antes de começar. Quando eu tenho, por exemplo, eu quero x diretamente proporcional a y. Então você tem isso aqui, ó, o seu x é igual a uma constante k qualquer multiplicada por y. Por exemplo, x é 2y, x é a metade de y, x é 3y. O k é qualquer número pertencente a R. Isso aqui para grandezas diretamente proporcionais. Tá? Então, o x é diretamente proporcional a y quando você verifica isso aqui. Tá? X é inversamente proporcional a y quando acontece assim, tipo, você dobra x, y reduz pela metade. Então, uma com a outra, enquanto uma está aumentando, a outra está diminuindo, em proporções invertidas. Então, isso vai ocorrer quando você tiver isso aqui, ó, x é igual a uma constante qualquer k sobre y. Essa aqui também é uma constante pertencente a R. Por exemplo, nesse caso aqui, se eu tivesse isso aqui, ó, x igual a 2 sobre y. Tá? 2 sobre y. Se eu fizer, por exemplo, uma tabelinha, ó, x e y. Se eu colocar x igual a 1, se você colocar x igual a 1 e resolver isso aqui, tá? Você vai encontrar, olha só, se você põe x igual a 1, multiplica cruzado aqui, você vai encontrar y igual a 2. Agora, se eu colocar x igual a 2, você multiplica isso aqui cruzado e resolve, seu y vai dar 1. Olha só, eu dobrei o valor de x, meu y reduziu pela metade, então está com uma relação inversa. Tá? Isso é só para relembrar que esse problema aí é um problema típico de você trabalhar com grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos lá. Em mecânica clássica, uma norma G de um campo gravitacional gerado por um corpo de massa m em um ponto A, uma distância d positiva do corpo é diretamente proporcional a m. E inversamente proporcional ao quadrado de d. Olha o que ele está falando. G, a função G, essa norma G, ela é diretamente proporcional à massa m e ao mesmo instante, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância d. Portanto, olha só, eu consigo escrever. Deixa eu só colocar o que vai precisar ali a pergunta depois. Então, eu consigo dizer que G, ela é exatamente assim, ó. Não sei que número, mas pode ser que tenha uma constante, que não importa, K vezes M. Eu estou colocando G e M diretamente proporcional, igual eu acabei de explicar aqui. Mas, ao mesmo instante, G é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Está aqui
G, que logo agora ele vai chamar de função. Aqui, ó. Seja G uma função de D, tá? Então, massa é constante, o D vai variar, tá? Seja G em função de D, isso aqui vai ser uma f de D. Olha o que ele quer. É correto afirmar que f de 2D? Então, vamos lá. F de 2D. Aqui você vai fazer o seguinte, é cálculo de valor numérico, tá? F de 2D, você vai trocar seu D por 2D. Você vai substituir. Qualquer coisa que eu te der aqui, você vai jogar em D, porque é uma função de D, tá? Então, F de 2D vai ficar assim, ó. K vezes M dividido por 2D ao quadrado. Vai ficar K vezes M dividido por 4D ao quadrado, tá? Ou, para ficar mais fácil de você enxergar, uma modificação deu 1/4 que multiplica K vezes M sobre D ao quadrado, para você verificar. Então agora, olha só, você tem aqui um resultado que você vai comparar com esse que está aqui. Ó, KMD ao quadrado. KMD ao quadrado. Significa o seguinte, a gente tem isso aqui, ó. O que eu posso dizer? Que F de 2D está dando exatamente isso aqui, ó, é F de D. Então, F de 2D está dando exatamente a função F de D tomada 1/4, que é a mesma coisa que dividido por 4. F de D vezes 1/4 é o mesmo que FD sobre 4, portanto, a resposta correta, letra A. Beleza, galerinha? Bom, essa aula foi bem esticada, mas finalizamos esse módulo aí e vocês têm como tarefa, como atividade, é claro que na sua disponibilidade aí, os exercícios propostos. E pode ter certeza que é importante a resolução deles, tá? Tanto os propostos quanto os exercícios de Enem. Ok? Valeu, uma boa tarde para todo mundo aí. Tchau.